Olá pessoal, meu nome é Ivanildo de Andrade, eu sou psicólogo e tenho me dedicado bastante neste ano a estratégias voltadas para as mudanças dos modelos mentais disfuncionais. Trabalhar com os modelos mentais hoje se insere o trabalho com na mudança dos modelos mentais está inserido dentro do contexto do desenvolvimento pessoal. E por que eu hoje estou trabalhando bastante com esse tema, abordando bastante essa questão? Porque eu percebi nessa quase uma década de atendimento em consultório e também atendendo empresas, instituições, o quão disfuncional as pessoas são em seus modelos mentais. E hoje eu quero falar sobre dois erros, duas falhas, duas características de comportamento que estão presentes em muitas pessoas e que acabam interferindo na vida, acabam muitas vezes trazendo prejuízos às pessoas. E isto está relacionado, ou essas duas características, esses dois erros, essas duas falhas, estão ligadas a estes modelos mentais disfuncionais. Muitas vezes o comportamento das pessoas não está adequado ou não é adequado diante de determinadas situações. Então, por exemplo, quando você se depara com uma dificuldade no seu dia, nas suas relações pessoais, nas suas relações afetivas, você não tem ou não consegue manter uma postura, um equilíbrio e conseguir lidar com aquela situação de uma forma saudável, sem trazer mais prejuízos e mais problemas ainda. Aquela história do fazer uma tempestade de copo d'água, ou muitas vezes você, depois de ter feito alguma situação, ter participado, ter de alguma maneira vivenciado uma situação, ou em grupo, ou individualmente com uma outra pessoa, você dizer, poxa, bem que eu poderia ter ficado quieto, caramba, talvez fui interpretado errado, ou interpretado de forma equivocada. Muitas vezes você até tem um bom motivo, uma boa razão, né? Você acredita, né, nisso, mas nem sempre os resultados são os esperados. Claro que depende muito também da forma como esse interlocutor, essa pessoa, digamos, esse ambiente está funcionando, né? Se for um ambiente nocivo, um ambiente que já pode lhe trazer ali já algum tipo de comprometimento, isso também vai influenciar bastante no seu comportamento. Mas eu estou me referindo e quero me dirigir mais às pessoas que entendem que podem melhorar, que querem melhorar, que precisam melhorar, mas que muitas vezes não conseguem, ou por não terem ainda investido nesse processo de mudança, ou por já terem tentado e não conseguiram, porque precisariam manter um pouco mais de perseverança, um pouco mais de dedicação, ou pessoas que por razões outras acabaram deixando de buscar esta mudança, né? Às vezes as pessoas buscam mudanças, buscam até realizar essas mudanças, mas são muitas vezes impactadas, né? São desmotivadas por não perceberem, não conseguirem enxergar uma real mudança, uma real possibilidade de conseguir mudar. E eu quero hoje falar justamente que sim, é sempre possível realizarmos mudanças, mas a mudança só é possível quando você quer. Então, este vídeo, essa minha fala aqui hoje, ela é direcionada para quem quer, para quem está querendo, desejando, buscando de fato maneiras, formas, orientações, dicas para poder ter uma relação mais saudável com o meio, com as pessoas, de conseguir ter mais controle sobre as ações, sobre os pensamentos, sobre as falas. E tocarem nesses dois temas, essas duas características de comportamento que muitas vezes atrapalham as pessoas é importante, porque às vezes são essas duas características que você
pode vir a trabalhar inicialmente, por meio de uma série de tentativas, de exercícios, evidente, e isso pode vir a trazer para você benefícios que até então você não tinha percebido. Se você já sabe ou tem essa noção, talvez, quem sabe neste momento, agora que vem assistindo esse vídeo, a gente não pode começar aí um processo de mudança. Se você está assistindo e quer saber, e está curioso para saber e se encaixar dentro desse contexto, pode ser que você comece, então, a partir de agora, a mudar o seu comportamento. Eu digo, essas duas formas de pensar, de se comportar, de reagir, são extremamente prejudiciais e vão impactar muito no seu sucesso, no seu aprendizado, nas suas relações pessoais, na maneira como você lida com os problemas, na forma como você estabelece uma relação com o seu chefe, com o seu amigo, com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua família. De repente, você já tem esse comportamento, já comete esses erros, já tem essas falhas de comportamento já há muito tempo, e já traz consigo como se fosse uma verdade, né? Eu sou assim e pronto, acabou. Não, é possível sempre mudar aquilo que não está hoje funcionando a nosso favor. E qual é essa primeira característica que muitas pessoas não têm a clareza, né? E tem um nome, inclusive. Dentro da psicologia, nós avaliamos alguns comportamentos e determinamos e denominamos eles como os comportamentos reativos. Se você é uma pessoa reativa, você vai ter muita dificuldade durante a sua vida. Você vai se envolver em situações desnecessárias, né? Você vai ter problemas que poderiam ter sido evitados. Você vai se envolver em brigas, em confusões, em discussões desnecessárias. Você vai se consumir, vai gastar energia com situações que poderiam muito bem ter sido evitadas. Você pode ter se prejudicado muito, né, em oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, em relações interpessoais, de amizade, na escola, na faculdade. Pode também ter tido muitos problemas de relacionamento afetivo, amoroso. Olha só, o quanto um comportamento inadequado, mal conduzido, mal trabalhado, né, pode impactar na sua vida, e isso pode gerar consequências que você nem supõe ou nem imagina que poderiam ter sido ou são realmente possíveis de evitar. E olha só, imagina também o quanto de energia, de tempo, né, que você acabou perdendo, desperdiçando na vida por reagir mal em determinadas situações. E isso também impacta na sua vida financeira, né? Imagina uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de viagem, uma oportunidade de um projeto, de um desafio novo, e devido a um comportamento reativo você ter perdido essa oportunidade. O que são comportamentos reativos? São pessoas que agem movidos pela reação emocional. Então, aquela discussão com o namorado ou com a namorada por causa de uma frase, ou por causa de um desencontro, ou por causa de um telefonema, ou por causa de uma mensagem mal interpretada, ou porque ali numa conversa tete a tete, uma fala, uma palavra saiu um pouco torta, e aí eu já reajo àquilo de forma intempestiva, agressiva, rompantes de agressividade, de choro. Muitas pessoas reagem de formas diferentes, umas mais agressivas, outras mais sensíveis, umas vão agir de forma mais agressiva e de forma expansiva, e outras de forma mais introvertida, mais introspectiva, de mais tristeza, né? Então, a reatividade também tem a ver com o lado negativo do processo de desvalorização, de você não se sentir valorizado e acolhido, ou até mesmo compreendido. Então isso vai trazer para a pessoa uma tristeza, uma decepção, uma frustração muito grande. Então, tanto para o lado da agressividade, da raiva, da expansividade, como para o lado introspectivo, para o lado mais menos expressivo, né, onde você guarda aquilo para você, aquela reação para você. Ambas as situações vão trazer muitos prejuízos emocionais e vão atrapalhar a sua maneira de atuar naquele momento, naquele ambiente, e o quanto isso pode
com o tempo, vir trazendo consequências muito negativas nas outras possibilidades, nas outras ações, nas outras interações que você vai realizar na vida. Eu já atendi muitas pessoas que apresentam, né, e traziam essa reatividade e não percebiam o quanto essa reatividade naquele momento, na vida dela, era um problema. E elas acreditavam, não, eu sou assim mesmo, sempre fui assim, e acredito que sou assim, o meu temperamento. Não. Você pode até ter um temperamento um pouco mais expansivo, você pode até ter um temperamento mais introvertido, mas quando isso está em excesso para um lado ou para o outro, né, tanto para cima como para baixo, isso vai trazer um prejuízo, vai trazer um comportamento disfuncional. O que é um comportamento disfuncional? Você vai ter uma reação comportamental inadequada, você vai dar uma resposta inadequada a uma situação. Você poderia ter tido uma clareza maior na percepção daquilo que chegou até você. Uma palavra, um gesto, um comportamento, uma atitude do outro, mas você poderia ter absorvido aquilo e devolver de uma maneira menos reativa, ou seja, conseguir pensar antes. É isso que é não ser reativo, é conseguir pensar antes de reagir. Então, sabe aquele processo de bateu, levou, né? O famoso bateu, levou. Eu não engulo o desaforo, eu não levo o desaforo para casa. Pois é, é uma fala que pode até trazer um certo alívio ao orgulho da pessoa, pode até trazer um certo prazer para satisfazer o ego, a vaidade, né? Mas não sei se isso vai de fato trazer um benefício à pessoa. Nem sempre. Sabe aquela história do engolir o sapo? Às vezes é muito mais produtivo, é muito mais salutar, é muito mais sábio, né, engolir um sapo do que querer reagir, querer responder na mesma altura. Às vezes a gente não engole só um sapo, a gente engole um brejo inteiro, né? Tem pessoas que às vezes têm que lidar com situações extremamente complicadas e difíceis e conseguem ter essa condição de não reagir emocionalmente. Claro que também não é o fato de você ficar engolindo, que é o que a gente estava falando no começo, também tudo, né? E você vai engolindo e não reagindo a nada, não demonstrando, né, uma expansividade e guardando apenas aquilo para você. Você vai adoecer também. Ter ou conseguir encontrar o equilíbrio, bom senso, bom termo, né? É claro que no ideal isso acaba sendo inatingível e inalcançável, mas em busca do ideal nós conseguimos melhorar muito o nosso comportamento. Então, se você é uma pessoa reativa, se você já percebeu que muitas vezes na sua vida você, por não conseguir conter a emoção, o sentimento, não conseguir dar conta dessa emoção, desse sentimento que vem, né, desse instinto de querer naquele mesmo momento já reagir a determinada provocação, pare, pense e comece a rever, porque isto com certeza sendo modificado em você vai trazer muitos benefícios. O comportamento reativo é a ausência da racionalidade, é quando a razão não consegue se sobrepor à emoção, à paixão. É quando a razão, quando essa percepção objetiva da realidade fica distorcida. Você não consegue ter esta condição crítica de avaliar o contexto da situação e pensar nas consequências daquilo que está acontecendo. Então, normalmente, pessoas reativas acabam tendo muitas vezes até reações inconsequentes. Dependendo da situação, você pode estar estabelecendo um conflito com uma figura de autoridade, você não está observando naquele momento que esse rompante, né, essa reatividade vai quebrar alguma regra, alguma norma de determinado contexto que você está inserido, por exemplo, numa empresa, ou você na família acaba às vezes, muitas vezes tendo esses conflitos que vão gerando um desgaste nas relações e nos vínculos. É a mesma forma com nas relações afetivas, é da mesma maneira nas suas relações sociais, aquela pessoa que acaba ficando estigmatizada, né?
ela não tem um pavio curto, ela não consegue lidar com demandas com pressão, né? Muitas vezes explode, reage de forma extremamente inadequada. É evidente que na vida, mesmo aquelas pessoas mais equilibradas, mais contidas, poderão ter esses momentos de reatividade, né? Diante de algumas situações. Você tem que ser reativo mesmo, você tem que às vezes responder de forma instantânea a determinadas situações de urgência, de emergência, e por vezes também você pode até perder um pouco desse controle diante de uma situação que gere de fato um ápice, nesse contexto. Mas no dia a dia, se nós conseguirmos melhorar essa nossa condição de reação, né, nós vamos diminuir exponencialmente a quantidade de situações que nós poderíamos ter simplesmente evitado. Então, a reação, a reatividade, essa emoção, falando antes da razão, ela vai trazer muitos prejuízos, e isso vai impedir você de alcançar o seu sucesso, vai limitar vai criar muitas dificuldades para você chegar aonde você gostaria. E isso pode frustrar você, deixar você muito decepcionado no meio do caminho e causar extrema frustração na conquista, até mesmo no êxito das suas ações, dos seus sonhos. E quando a pessoa não consegue observar às vezes que isto é um problema dela, ela vai tender também muitas vezes a justificar a fracasso, a não realização, ou não ter um bom relacionamento com as pessoas, ou então não conseguir estabelecer bons vínculos, vai sempre justificar isso no outro, né? É quando nós falamos que a pessoa costuma terceirizar os problemas, então ela não consegue ter essa autocrítica também de que pode nela estar o problema, né, e não no outro, que ela poderia exercitar e tratar essa questão, mudar essa questão, esse comportamento, e isso viria a trazer para ela um benefício. Para você que quer mudar, que percebe que isso é um problema, que isso hoje traz para você, ou já trouxe muitos prejuízos, é para você que eu estou falando. Para quem quer, quem tem essa crítica, quem está disposto, né? Quem não quer, quem acha que não tem problema algum ser assim, que tem que ser assim mesmo, que ok, não, sem problemas. Eu estou me comunicando com aquelas pessoas que querem realmente desfrutar de conquistas, de sucesso, de realizações, a partir de mudanças, né, que são capazes de ser feitas em si mesmo, ou seja, você se tornar uma pessoa melhor e você então ter um desenvolvimento pessoal dentro desse contexto, desse processo. Então, o primeiro erro, a primeira falha que pode ser modificada, né, a primeira característica muitas vezes que existe em você que está disfuncional, pode ser modificada, que são esses comportamentos reativos, essa reatividade diante de determinadas situações da vida. É o emocional falando antes da razão. Uma outra característica, a segunda característica que eu quero chamar a atenção para que você possa começar a pensar é o seguinte, aqueles comportamentos automáticos. Os comportamentos automáticos, eles não estão vinculados à questão da reatividade. O comportamento automático é o que você acaba condicionando a sua mente a fazer, né? É o que você começa a realizar na vida sem ter a crítica, sem olhar ou perceber se aquilo está trazendo ou não para você algum tipo de prejuízo, ou se você poderia fazer de forma diferente. É aquela situação da pessoa que às vezes se coloca em função do outro, estabelece, né, alguns vínculos, algumas relações de cuidado, então ela sempre mantém aquele mesmo padrão de comportamento em relação à pessoa. É uma pessoa que às vezes estabelece rotinas extremamente rígidas, né, e vai no automático todos os dias, uma rotina muitas vezes enfadonha, e com o tempo se torna uma rotina meio chata, né? É o estar no automático e não conseguir às vezes olhar para o lado, observar algumas coisas novas e diferentes, limitar-se muitas vezes a determinados comportamentos e não perceber que pode modificá-los. A nossa mente, o nosso modelo mental, neste caso, está condicionado, está limitado a uma ideia de funcionamento.